Graça e paz, queridos. É um motivo de alegria estarmos na casa do nosso Deus para adorarmos o seu nome. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, nós leremos os versos de 22 a 38. Nos diz o texto sagrado: Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tornar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nós nos reunimos nessa noite, ó Deus, para bendizermos o Teu nome, para Te adorar, Senhor, pela beleza da Tua santidade, para Te bendizer, ó Pai, porque estamos aqui como igreja do Senhor, ó Deus. Te pedimos que receba o nosso culto ao Senhor, como cheiro suave, ó Pai, às Tuas narinas. E Te clamamos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, Pai, pois não queremos sair daqui sem ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Pai, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. John Bunyan, ele é um escritor, na verdade, ele foi um escritor e um pregador que viveu por volta do século XVII. Em uma das suas mais brilhantes obras, em um dos seus mais brilhantes escritos, ele escreve sobre a vida de um homem chamado Cristão. Este homem cristão, ele sai peregrinando em busca de uma cidade, a cidade celestial. Nessa obra, Bunyan, ele apresenta o tão famoso peregrino.
E nela ele relata os desafios que este homem cristão, ele enfrentou, que ele teve que lidar no seu dia a dia, na saída da cidade da destruição, até que ele pudesse chegar à cidade celestial. Nesse livro, nesta obra, nós podemos perceber que grandes anseios e grandes dificuldades cristão ele enfrenta. Mas ao passar dessa obra, ao vermos o que essa cidade é e o que essa cidade apresenta, nós vemos que todas as dificuldades que cristão ele enfrenta, todas elas são possíveis de ser superadas pelo simples fato de ele estar caminhando para um lugar maravilhoso. Olhando para a história de cristão, olhando para essa obra intitulada Pelo Peregrino, nós podemos ver que há, então, um aspecto de eternidade que é plantada no homem. Olhando para o texto, nós podemos perceber como, então, nós devemos viver os nossos dias, saindo, assim como o cristão fez, da cidade da destruição, encaminhada à cidade celestial. O texto que nós lemos, ele se encontra no livro do profeta Ezequiel. Este é um livro que ele tem um incentivo de Deus àqueles que estão exilados. O livro ele foi escrito por volta do ano de 593 a aproximadamente 570 a.C. Nesse livro, nós podemos ver que o profeta ele divide em três partes. Em primeiro momento, nós vemos as profecias que são anunciadas, que são proferidas sobre Judá e também sobre Jerusalém. No segundo momento, nós vemos que profecias são apresentadas a diversas cidades, a todos os povos que estavam ali na circunvizinhança. E no terceiro momento, dentro ainda desse livro, nós podemos perceber as bênçãos futuras, tanto para Judá quanto para Jerusalém. Este livro, ele tem por gênero literário dominante a profecia. E nos termos bíblicos, a profecia, ela está ligada justamente à proclamação da palavra de Deus ao povo. Deus escolheu um homem, o profeta, e fez desse profeta a sua voz no meio daquela nação. Fez desse profeta a sua voz para anunciar as suas verdades a esse povo. Nas profecias bíblicas, nós temos dois grandes grupos. As profecias que nós consideramos profecias de caráter condicional, que são aquelas profecias como nós temos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde o texto diz: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor e fizerdes isso, e andares por esse caminho, então serás bem-sucedido, então serás abençoado. Mas também se não ouvirdes a voz do Senhor, virá sobre ti tais e tais coisas. Essas são profecias de caráteres condicionais, pois dependendo da ação do homem, Deus irá assim agir com eles. Mas há um outro tipo de profecia, que é a profecia que está explícita no texto em que nós lemos, que é uma profecia de caráter incondicional. E como o seu próprio nome já diz, essa profecia ela não depende da ação do homem, mas o próprio Deus, ele resolve estabelecer algo pelo simples fato de ele ser o Deus, aquele que sustenta e que mantém a aliança que ele tem para com o seu povo. Nós vemos isso claramente no texto que lemos, pois algumas vezes o texto diz: não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo amor ao meu próprio nome. Ou seja, não dependendo do que vocês fizerem, não dependendo da ação de vocês, mas eu, o Senhor, já decidi fazer e vou fazer determinada coisa no meio de vós. No capítulo 36, no capítulo que lemos, nós vemos que o contexto que está diretamente ligado é um contexto em que o profeta ele está agora apresentando ao povo a grande promessa que Deus tem para restaurar a nação de Israel. Nós sabemos que essa nação estava cativa, ela foi levada para a Babilônia, justamente por conta do seu pecado, por conta da sua idolatria, e agora no capítulo 36, especialmente a partir dos versos 22 ao verso 38, nós veremos aquilo que Deus está dizendo ao povo que fará, e por que então Ele fará essas coisas. É olhando então, irmãos, para essas informações e olhando para esse texto que nós podemos meditar nessa noite e podemos refletir o motivo pelo qual nós devemos assim ansiar pela eternidade. Por que então, como igreja do Senhor, nós devemos nutrir a esperança e nós devemos ansiar pela eternidade? Em primeiro lugar, nós devemos ansiar pela eternidade,
porque nela o nome do Senhor será exaltado sobre todos os povos, e a sua promessa a nós será plenamente cumprida. Olhe comigo o verso 22 do texto. O profeta diz: dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Quando nós olhamos para esse verso logo de imediato, nós podemos perceber que o profeta agora, ele está tendo uma leve mudança de cenário. Se voltarmos para o verso 16 desse mesmo capítulo, nós vamos ver que Deus está falando diretamente com o profeta. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem. E aí Deus começa a falar claramente ao profeta as suas ordenanças e aquilo que ele deseja que o profeta saiba. Mas a partir do verso 22, há uma leve mudança em que Deus está dizendo: olha, você já ouviu as minhas palavras, agora eu falarei a você, e você está incumbido, você tem a responsabilidade de falar então para o povo as palavras que eu vou te dizer agora. E assim diz o profeta: assim diz o Senhor. É natural nós, quando estamos lendo textos como esse, textos sobretudo no gênero da profecia, nós encontrarmos esses marcadores de profecias, que é o assim diz o Senhor. Todas as vezes que nós encontramos essa declaração, essa afirmação, nós estamos vendo que o profeta está declarando exatamente aquilo que Deus falou. Assim diz o Senhor. E assim disse Deus no verso 22: não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vocês foram. Nós podemos ver que agora essa mudança leve de diálogo só com o profeta e agora sendo dirigida ao povo, mostra que Deus ele tem um objetivo, ele tem um caráter exortativo de trazer a nação de Israel para si, pois agora ele está comunicando a sua palavra à nação. E ele diz: não é por amor de vós que faço essas coisas. Se os irmãos olharem na Bíblia no verso 32, nós vamos ver que há uma repetição dessa mesma expressão. Olhem lá, verso 32 nos diz assim: não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor. Ou seja, o profeta ele está deixando claro, ele está dando uma ênfase por meio da repetição de qual afirmação Deus está fazendo. Ou seja, de que Deus está falando para o povo que a partir de agora, todas as ações que irão acontecer no meio de Israel, no meio do povo, não é pelo fato deles serem simplesmente o povo de Israel, mas toda a mudança e todas as bênçãos que irá acontecer será para que o nome do Senhor seja assim exaltado. Quando nós comparamos o verso 22 com o verso 32, nós vemos que há a mesma sentença, há essa repetição, mas há também um acréscimo: que fique bem entendido o que eu faço. Ou seja, o salmista, o profeta, ele está deixando ainda mais claro a mensagem que Deus está falando. Ou seja, que o que irá acontecer, todas as bênçãos, todas as transformações que essa nação passará a vivenciar a partir de agora, elas não são exclusivamente pelo caráter deles, mas por ser Deus, o Deus da aliança e o Deus que prometeu todas essas coisas, para que o nome do Senhor pudesse então ser assim exaltado entre todos os povos. O objetivo do que Deus iria realizar seria para que não só a nação de Israel reconhecesse que Ele era o Deus, mas que todos os povos, que todas as nações circunvizinhas, todas as nações queriam ver o grande poder que Deus iria efetuar em libertar Israel do cativeiro, seria pela poderosa mão de Deus. Quando nós vamos para o verso 23, nós vamos percebendo que o texto ele vai nos trazendo mais informação. O profeta ele vai deixando mais claro qual é o objetivo do Senhor e por que Deus fará estas coisas, ainda que por meio de repetições. Olhe comigo, nos diz o texto: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas.
Mais uma vez nós encontramos uma repetição, agora do verso 22. No verso 22 o texto diz que não seria por amor deles, mas por amor do nome do Senhor. E Deus faria isso porque a nação de Israel havia profanado o nome de Deus nas nações para onde eles tinham sido enviados. Agora no verso 23 nós vemos que se repete, o qual profanaste no meio delas. Essa característica de repetição é algo que nós vemos muito no pensamento hebreu, no pensamento judeu. Ou seja, eles não tinham superlativos nas suas línguas para enfatizar as coisas que eles queriam assim dizer. Então, quando um judeu ele queria mostrar a seriedade, ou ele queria mostrar a importância daquilo que está sendo dito, então ele repetia. Ele fazia questão de repetir por várias vezes aquela mesma sentença para que o povo então pudesse assim entender qual a mensagem que Deus estava falando para eles. Nós conhecemos a história de Israel, nós sabemos o que aconteceu com o povo, e nós sabemos que Israel ele tem uma missão. A missão do Antigo Testamento é uma missão diferente da igreja neotestamentária. E essa missão era a seguinte: Israel deveria permanecer firme a Deus, Israel deveria guardar os estatutos da aliança do Senhor, pois a partir do momento que Israel guardasse e observasse as leis de Deus, Deus iria abençoar a Israel, e as outras nações iriam ver a prosperidade de Israel e então viriam para conhecer o Deus de Israel. No Novo Testamento nós vemos que a missão da igreja, os teólogos missionais, eles dizem, a missão da igreja ela muda. A igreja agora ela não fica só em 4 paredes esperando que as pessoas cheguem até ela, mas o mandato, a ordenança era para que nós como igreja vamos até as nações e indo até as nações nós vamos proclamando o nome do Senhor. Israel, ele tem uma falha missional, como nós chamamos. Israel, ele falha no seu aspecto de obedecer e de cumprir os estatutos do Senhor, ao ponto de que quando Israel não obedece, ao ponto de que quando Israel falha na sua missão, na sua obra, o nome de Deus é assim envergonhado entre todos os povos. O nome de Deus é zombado e é escarnecido entre todos os povos, pois diriam as nações: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus que permitiu que vocês fossem levados ao cativeiro, que a nação de vocês enfrentassem essa destruição? Então o Senhor diz por meio do profeta: não é Israel por amor de vocês, mas pelo amor ao meu próprio nome, eu vindicarei a santidade do meu nome, e todas as nações saberão quem sou eu, saberão quem é o Deus de Israel. E como eles vão saber? Como é que isso vai se tornar claro para eles? Como é que eles vão conseguir compreender isso? O verso 24 nos diz: tornar-vos-eis de entre as nações, e vos congregareis de todos os países, e vos trareis para a terra. Ou seja, a forma em que os povos saberão que eu sou o Deus de Israel, que eu estou restaurando a Israel, é por meio da bênção, é por meio da prosperidade. Na igreja neotestamentária, nós não avaliamos a nossa vida de bênção pela prosperidade que nós temos, mas no Antigo Testamento essa era uma marca do povo de Israel. Então o verso 24 nos diz que Deus vai restaurar a sorte de Israel, para que então as nações vejam que só Deus poderia fazer aquilo que ele acabou de efetuar. Israel foi sitiada, Israel foi destruída, foi levada cativa pela Babilônia. A Babilônia era o maior império que se tinha na época, em todos os seus aspectos, financeiros, político, em armas bélicas, podemos assim dizer. Então ninguém poderia sobreviver, poderia sair do domínio da Babilônia, a menos que um Deus Todo-Poderoso assim os libertasse. E é isso que está acontecendo, é isso que o profeta está profetizando que então aconteceria. Mas o verso 24, ele nos mostra aquilo que eu acabei de falar para os irmãos. Há uma repetição. Se vocês olharem para o verso 24, vocês vão ver que existem 3 orações. E essas 3 orações, elas estão dizendo a mesma coisa, pois o texto diz: tornar-vos-ei de entre as nações. O que é isso? Isso é que eu vos congregarei de todos os países, ou seja, eu vos trarei para a vossa terra. Ou seja, o profeta ele está dando a ênfase no poder de Deus, no que Deus irá fazer, pois
Deus havia prometido para esse povo uma terra que mana leite e mel. Nós vemos isso desde a saída do povo do Egito. Deus entregou a esse povo esta terra, entretanto, por conta do pecado, por conta da idolatria que o povo alimentou e guardou dentro do coração, o povo de Israel havia perdido essa terra. Deus está dizendo agora que vai restaurar Israel, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado entre todas as nações, porque as nações verão que somente Deus poderia efetuar aquilo que ele fez. Mas há um detalhe importante nessas sessões que nós estamos tratando, porque todas essas bênçãos dizem respeito ao caráter de Deus, dizem respeito ao ser de Deus, pois Deus é um Deus fiel à sua palavra. O povo de Israel, ainda que no cativeiro, ainda que em meio a toda aquela destruição, era o povo que recebeu as promessas da parte de Deus, era o povo que possuía a aliança, era o povo a qual Deus os havia escolhido para que deles viesse o Redentor, Cristo Jesus, vieste dessa então linhagem. Então, quando nós olhamos no verso 28, nós vemos que não só o nome do Senhor seria exaltado entre todos os povos, mas a aliança que Deus fez, todas as promessas que Deus fez a Israel, estaria sendo assim cumprida. O verso 28 nos diz: habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Ou seja, a promessa, a aliança que eu estabeleci com vocês desde Abraão, desde Isaac e desde Jacó, eu estou mantendo essa promessa, eu estou mantendo essa aliança no meio de vós. E vós sereis o meu povo, nos diz o verso 28, e eu serei o vosso Deus. Ou seja, a aliança, o pacto, tudo aquilo que foi determinado por Deus, tudo aquilo que foi planejado por Deus, para que o povo pudesse então assim viver, estaria então sendo cumprido. Deus estaria exaltando o seu nome entre as nações, a partir do momento que ele trouxesse Israel de volta, e assim reedificasse toda a cidade, mas também o aspecto da sua promessa, da sua fidelidade e do seu caráter, estaria sendo apresentado então entre todos os povos. Queridos, nós precisamos entender que, assim como Deus tratou o pecado de Israel, Deus ele tem tratado os nossos pecados. Muitas vezes nós não percebemos, mas em cativeiros nós estamos vivendo, em situações difíceis que fogem do nosso controle. O próprio mundo onde estamos, ele é o nosso grande cativeiro, pois nós não somos dessa pátria, este lugar não é nosso, e há sobre nós uma promessa de que nós sairemos daqui e estaremos um dia com o Senhor. O que nós precisamos entender nisso tudo é que tudo que Deus irá fazer, tudo que Deus irá efetuar, é para que o nome dele seja exaltado. Toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós agimos, isto deve refletir e deve ser entregue ao Senhor como forma de louvor e como forma de adoração. Nós precisamos entender que esse mundo não é o nosso lar, que a nossa pátria não é aqui, e que a nossa vida não se resume aos anos que temos de viver nesta terra. Mas como igreja do Senhor, precisamos ansiar e anelar pela eternidade, porque na eternidade o nome do Senhor será conhecido entre todos os povos, e a aliança que Ele fez conosco será plenamente feita e satisfeita. Mas não só isso, queridos. Olhando para esse texto, nós podemos perceber um segundo motivo pelo qual nós devemos então ansiar pela eternidade. Nós devemos ansiar pela eternidade em primeiro lugar, porque o nome do Senhor será conhecido entre todos os povos, e todas as promessas que Ele nos fez serão então cumpridas plenamente. Mas em segundo lugar, devemos ansiar pela eternidade, porque nela, somente nela, nós seremos plenamente regenerados e restaurados. Olhe comigo o verso 25. O texto nos diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Se nós olharmos do verso 25 até o verso 27, nós vamos perceber que aqui está o cerne, aqui está o centro de toda essa profecia,
pois nesse capítulo nós vemos que há uma restauração do nome do Senhor, nós vamos ver que há uma restauração da terra, que há uma restauração da criação, mas aqui há o plano máximo, aqui há o ápice de toda a criação, aqui há a restauração do homem, aqui há o processo de regeneração que o próprio Deus irá fazer no coração dos homens, uma restauração espiritual, um processo de limpeza de alma, um processo de lavagem que nós seremos assim transformados. O texto nos diz que seremos lavados e purificados e seremos livres de todas as imundícias e de todos os nossos ídolos, nós seremos assim purificados. Essa promessa, queridos, não era uma promessa nova para Israel. Em Deuteronômio capítulo 30, nós vemos Moisés profetizando ao povo, e Moisés diz: o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Desde o início, desde o começo da aliança, desde os primeiros passos, desde as primeiras leis, o Senhor vem anunciando ao povo que o povo seria restaurado, que o que Deus tinha, que o que Deus havia planejado para essa nação, era que essa nação pudesse então gozar da sua presença e assim ser purificados. Entretanto, da forma com que o povo vivia, isso não poderia acontecer. Por isso então Deus promete ao povo que iria então purificar, iria tirar deles toda a profanação, todos os ídolos do coração, tudo aquilo que estava arraigado neles. Matthew Henry, teólogo bíblico, comentando esse texto, ele vai nos dizer algo interessante. Ele vai nos dizer que essa água que é aqui apresentada, aspergirei água pura sobre vós, essa água ela simboliza uma ação sacramental das influências santificadoras do Espírito Santo de Deus. Ou seja, essas águas representam o processo de santificação progressivo que o crente experimenta dia após dia. Ou seja, o sangue de Cristo faria a expiação, faria a purificação de todo o pecado do povo. Ao mesmo ponto em que a lei de Moisés, ela era apresentada para os israelitas, que no dia que eles deveriam se apresentar para oferecer os holocaustos ao Senhor, eles precisavam antes se purificar dentro dos seus acampamentos, para que então pudessem se apresentar diante de Deus. A semelhança disso, a profecia nos diz que Cristo faria isso para o seu povo. Entretanto, essa limpeza seria uma limpeza interna, seria uma limpeza de coração, não apenas as vestes exteriores simbolizando algo que aconteceria, mas claramente o coração seria transformado, o coração seria modificado para que eles pudessem então observar a lei do Senhor. E o verso 26 completa essa ideia que o profeta está nos apresentando. Ele nos diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Ou seja, toda a frieza, toda a insensibilidade, toda a incorrigibilidade que havia no coração, ele seria arrancado e um novo coração seria implantado. Não a modificação no coração de pedra, não o coração de pedra que passaria a ser um coração de carne, mas o coração de pedra seria arrancado, seria extirpado da vida do homem e um novo coração seria assim então implantado. Mas não apenas isso, um novo espírito também seria colocado neles. O espírito, queridos, que o texto está falando aqui, não é o espírito de vida, não é o espírito que nos faz ser seres viventes, mas esse espírito que seria colocado dentro desse novo coração é o Espírito Santo de Deus, que está sendo assim anunciado pelo profeta, pois só pela obra e operação do Espírito Santo é que o homem pode ser purificado do seu pecado e então viver obedecendo a lei e os estatutos do Senhor. O que o texto está dizendo é que esse processo de purificação aconteceria ao ponto de que o coração seria tirado, um novo
novo seria implantado e um espírito novo, o espírito do próprio Deus, passaria a habitar dentro dos corações, de forma que não apenas por meio do intelecto, não apenas por meio das vontades, eles iriam obedecer ou não à lei do Senhor, mas essas leis estariam cravadas neles, pois um novo sistema, um novo coração, um novo começo, uma nova gênese foi então iniciada na vida destes homens. E o texto nos diz: porei dentro de vós, verso 27, o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Ou seja, como eu já disse, só pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus é que o homem consegue viver então nessa novidade de vida. Quando nós vemos essa declaração que o profeta ele está fazendo, nós somos lembrados de uma doutrina, da doutrina da regeneração, de uma doutrina que grande maioria de nós nessa noite já experimentou, a doutrina do novo nascimento. Pois no novo nascimento, o nosso coração de pedra ele é arrancado, um coração novo ele é implantado dentro de nós, e o Espírito do Senhor passa a habitar em nós, de sorte que agora nós somos guiados por Deus. Não mais vivemos segundo as nossas vontades, mas passamos a viver conforme a vontade de Deus. Mas o que nós precisamos entender nesse texto do profeta Ezequiel, nesta profecia, é que essa profecia, ela aponta no mínimo para dois momentos. Ela aponta para o momento presente em que a nação de Israel estava vivendo, pois essa nação sairia do cativeiro babilônico e seria levado então para a sua terra, para que ali uma reconstrução da sua terra pudesse acontecer e eles voltassem a adorar a Deus e vivessem em total adoração. Mas há um aspecto futuro, há um aspecto escatológico nessa profecia que nos alcança, pois em nós experimentamos isso que o texto está dizendo. Mas há algo mais futuro ainda, há um futuro mais perfeito que nós devemos ansiar, pois haverá um dia, queridos, que de fato, que plenamente o nosso coração estará transformado. Há um dia em que nós não desejaremos mais o pecado, há um dia que o Espírito nos guiará plenamente, e como profetizou também o profeta Jeremias, as palavras do Senhor estarão cravadas no nosso coração, a lei do Senhor estará tatuada dentro de nós, de sorte que nós não conseguiremos fazer nada a não ser adorar o nome do Senhor. Queridos, isso deve encher o nosso coração, pois a luta com a que nós vivemos, a luta com a que nós passamos com os nossos pecados, ela tem dia e hora para acabar, porque um dia nós estaremos plenamente transformados. Hoje em Cristo nós já experimentamos esse processo, mas isso se dará de maneira ainda muito mais plena para a glória de Deus Pai. E o texto segue nos dizendo, no verso 29, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Ou seja, vocês serão purificados. O pecado, o desejo do pecado, a malícia do pecado, o deleitar-se no pecado, isso não mais fará parte de vocês. Vocês serão totalmente transformados. Ao ponto que no verso 31, o profeta nos diz: então vocês se lembrarão dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Alguém que experimenta um novo nascimento, alguém que conhece a Deus, ele vivencia isso. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. De sorte que o pecado que nós cometíamos, e o pecado que muitas vezes ainda cometemos, depois de praticá-lo, quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós nos envergonhamos, nós sentimos nojo de nós mesmos, nós queremos abandoná-lo, nós nos lembramos da iniquidade e temos nojo de nós, pois como é que nós, pecadores, ferimos a santidade de Deus? Mas haverá um dia, queridos, que isso se dará de uma maneira tão plena, de uma forma tão magnífica, de uma forma tão maravilhosa, que nós não iremos mais sentir, que nós iremos nos despedir, que nós seremos separados dessa natureza que dia a dia milita contra o nosso espírito, para que sejamos então destruídos. O profeta Ezequiel, ele apresenta
toda a promessa de salvação que Deus está mostrando para o povo. O profeta Ezequiel nos mostra o segundo motivo pelo qual nós devemos ansiar pela eternidade, porque na eternidade nós seremos plenamente regenerados, mas nós também seremos plenamente restaurados, nós seremos convocados ao Senhor. Essa restauração e essa regeneração, ela aponta para o verso 37, que nós podemos ver que o Senhor diz: assim diz o Senhor Deus, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Queridos, no mês passado eu preguei sobre o capítulo 14 do profeta Ezequiel. E o que nós aprendemos, sobretudo naquele capítulo, foi que Deus, naquele tribunal, Deus diz que não será ouvido pelo povo, que Ele não vai responder o povo, porque o povo está procurando Ele, não para seguir os seus estatutos, mas o povo em rebeldia está ouvindo a Deus, apenas para ouvir mais uma instrução. Aqui no capítulo 36, há um marco, há uma mudança no discurso do profeta em todo o livro. Pois agora o Senhor está dizendo que mais uma vez Ele se permitirá ouvir o povo, que mais uma vez Ele voltará os seus ouvidos para o povo e Ele ouvirá o clamor do povo, pois o povo irá experimentar uma purificação, o povo irá passar por um processo de transformação, e transformados e purificados, agora eles clamarão a Deus e serão ouvidos. Meus irmãos, não tem como olhar para esse texto e nós não vermos a imagem de Cristo Jesus. Pois nós estamos tratando de um processo de regeneração, nós estamos passando de um processo de mudança de coração, de mudança de mente, de mudança de espírito, de um novo espírito que é implantado. Mas não só isso, da rebelião que existia entre o homem e Deus, essa rebelião está sendo aplacada, de sorte que agora Deus volta mais uma vez os seus ouvidos para ouvir o clamor desse povo. O único meio, queridos, de nos achegarmos a Deus, a única forma pela qual Deus, Ele nos escuta, é por meio de Cristo Jesus. O autor aos Hebreus nos diz que por meio do sacrifício de Cristo nós podemos entrar nos santos dos santos com intrepidez e recebermos dele graça. O Senhor está profetizando por meio do seu profeta que Cristo virá e irá purificar os corações, irá lavar, irá transformar, e a comunhão e a inimizade e todo o pecado que separava o homem de Deus seria então desfeito, e mais uma vez Deus escutaria o clamor desse povo. O profeta, ele mostra essa pausa dramática, enfatizando: assim diz o Senhor, ainda nisso permitirei que eu seja solicitado pela casa de Israel. Assim eu permitirei com que vocês clamem a mim. A porta que estava fechada, ela será aberta. Agora, por meio de Cristo, vocês poderão entrar e poderão ser ouvidos e se tornarão filhos de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5. Pois agora nós temos paz com Deus, mediante a fé segundo Cristo. Então, mediante o sacrifício de Cristo, mediante a obra de Cristo, que é uma obra de purificação, de transformação, os homens então voltariam a Deus e poderiam ter então esse relacionamento e essa intimidade, mais uma vez, restaurada. Mas há um futuro ainda mais além. Viveremos um dia, queridos, face a face com o nosso Deus. O veremos como Ele é, estaremos diante dEle, sentaremos à mesa com Ele nós cearemos. Nós não precisaremos mais de pessoas, nós não precisaremos mais que nos ensinem a sua palavra, porque o Logos, a palavra de Deus, Cristo, estará encarnado diante de nós, e Ele dirá: vinde para mim, benditos do meu Pai. Há uma promessa, queridos, de transformação, há uma promessa de regeneração, que dia após dia ela vai sendo aperfeiçoada na vida do eleito, ao ponto de que um dia estaremos plenamente com Ele. O céu é real, o céu existe, nós, a Igreja do Senhor, estamos caminhando para lá. A cada dia que passa, queridos, a volta de Cristo se aproxima,
E isso deve encher o nosso coração de alegria. Isso deve nos motivar, isso deve nos fazer viver em júbilo, independente das adversidades, independente das situações às quais nós estejamos enfrentando. Porque, como eu disse hoje pela manhã, ainda que a leve e momentânea tribulação esteja diante de nós, ela está produzindo um peso de glória muito excelente. Porque nós estamos caminhando, assim como o cristão caminhava, para a cidade celestial. Nós estamos caminhando para o céu, onde nós estaremos plenamente com Cristo. E querido, se isso não alegra o teu coração, se isso não enche o teu coração, é porque você precisa passar por uma mudança de coração. É porque o coração de pedra que há dentro de você, ele precisa ser retirado, e um coração de carne precisa ser implantado. Você está no lugar certo, clame ao Senhor nesse momento, para que o Senhor transforme o teu coração, para que pela água do Espírito Santo Ele te purifique, Ele te lave, porque só nele nós teremos plena comunhão com Deus. Mas ainda há um terceiro motivo pelo qual nós devemos ansiar por este dia, que nós devemos ansiar pela eternidade. Em primeiro lugar, nós devemos ansiar por ela, porque o nome do Senhor será exaltado entre todos os povos, e todos conhecerão o Senhor, e toda a sua promessa e toda a sua aliança terá sido cumprida. Mas há um segundo motivo, pois nós seremos regenerados e seremos restaurados. Mas em terceiro e último lugar, nós devemos ansiar pela eternidade, porque nela, não só nós os homens, mas toda a criação, ela será restaurada pelo nosso Deus. O verso 30 nos diz: multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio ou a maldição da fome entre as nações. Quando nós vimos o verso 29, a profecia diz que o Senhor iria livrá-los de todas as imundícias deles, e Ele faria então com que o trigo fosse multiplicado e a fome não existisse mais sobre eles. Há algo que nós precisamos entender, queridos, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Romanos, ele deixa isso claro. Quando nós vemos Gênesis capítulo 3, nós vemos que em Gênesis o homem peca, o homem cai. E porque o homem pecou, a criação ela foi amaldiçoada. A criação ela foi assim castigada ao ponto de que ela está sob o jugo do pecado. Vai nos dizer o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, que a criação geme e aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Pois quando essa restauração acontecer com o homem, a criação também será redimida do pecado que ela está, porque o homem a submeteu ao pecado. No verso 29, o texto nos diz que quando eles fossem restaurados, então o trigo seria multiplicado. No verso 30, há uma repetição, como nós estamos vendo, esse texto há várias repetições. E os irmãos já aprenderam que é justamente pela ênfase que o Senhor está dando nos detalhes dessa profecia. E o texto diz: multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo. Ou seja, a maldição que tinha sobre a terra que foi castigada por conta do pecado de vocês, esta terra agora será redimida, e agora ela irá produzir, ela agora irá voltar a viver, ela voltará a entregar os seus frutos na sua melhor qualidade e na sua melhor excelência, pois a maldição da fome não estará mais sobre ela, pois na restauração do homem, a criação também será assim restaurada. Pulando para o verso 33, pois já analisamos o 31 e o 32, nós vemos que há novamente um marcador de profecia. Assim diz o Senhor. Há no mínimo 3 vezes esse marcador nessa perícope que lemos. E aqui o Senhor diz: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, ou seja, quando a restauração acontecer em vocês, então, por consequência da restauração que vocês viverão, farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificadas os lugares
desertos. Ou seja, tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi assolado, por consequência do pecado de vocês, fazendo com que a nação da Babilônia viesse e destruísse, agora será reestabelecido e será restaurado. O verso 34 continua: a terra lavrar-se-á, a terra não será mais deserta, em vez de desolada aos olhos de todos os que passam. Ou seja, aqueles que passarem, que olharem, verão que algo novo aconteceu na terra, que a terra está experimentando uma mudança. O verso 35 diz: Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Queridos, quando nós olhamos para a destruição que a Babilônia causou em Jerusalém, é uma destruição tamanha, pois toda a cidade foi destruída, a cidade foi queimada, homens morreram, mulheres, crianças e homens foram levados para a Babilônia como cativos, como escravos, e nada sobrou daquela cidade. Aquela cidade ficou totalmente destruída. O que o Senhor está dizendo é que dessa cidade destruída, desse lugar que foi totalmente arrasado pelo pecado, esse lugar agora estará à semelhança do Éden. Ou seja, o lugar mais lindo, o lugar mais produtivo, o lugar de mais fruto, esse lugar será restaurado, porque Deus irá restaurar, voltando assim à imagem do Éden. Não necessariamente no último dia nós voltaremos para o Éden local que existiu, mas a imagem da nova restauração, do novo céus e da nova terra é justamente essa, de um lugar como o Éden, de um lugar onde nós desfrutaremos a todo o momento da presença do Senhor, onde toda a criação estará e viverá em equilíbrio, pois o pecado do homem foi assim castigado, esse pecado foi perdoado, e agora a criação que estava sujeita a ele, agora foi assim também restaurada. Isso fica claro quando nós fazemos um estudo nesse texto, e nós podemos ver semelhanças que há, ao ponto de que o povo é restaurado, a nação, a terra também é. Só para os irmãos perceberem, se nós olharmos o verso 33, que diz: farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos, ou seja, onde havia morte, vai passar a existir vida. Os lugares que estavam abandonados, eles vão passar a ter pessoas. Os teólogos, eles fazem uma comparação desse verso 33, justamente com os versos de 25 a 27. Por quê? Porque os versos de 25 a 27, eles mostram a destruição e a falta de vida espiritual que havia no homem, ao ponto de que no 33, como essa falta de vida e essa destruição espiritual foi resolvida, então agora a criação também será reestabelecida. Mas não só isso, o verso 34 nos diz que mais uma vez essa terra será habitada, essa terra em que todos passaram e viram que ela estava abandonada. Quando nós olhamos o verso 29, nós vemos que no final dele, na parte B, a maldição da fome, ou seja, o opróbrio da fome que estava sobre eles, não existiriam mais. Então, como não haveria mais maldição de fome sobre esse povo, então a terra que foi desolada, a terra que estava abandonada, ela seria agora habitada, e todos glorificariam o Senhor por ver e perceber o que Deus estava fazendo no meio daquele povo. E quando nós olhamos para o verso 30, que os frutos serão multiplicados, os frutos das árvores e a novidade do campo, sem que tenham mais essa dificuldade, olhando para o verso 35, nós vemos justamente o espelhamento do Éden, pois no verso 35 diz: essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. E como é então o Éden? É um lugar onde há multiplicação de frutos e de árvores, ou seja, a reedificação espiritual que aconteceria na vida do povo seria da mesma forma um espelhamento para a restauração e a regeneração de toda a criação, pois a criação também seria assim alcançada, ao ponto de que no verso 38, o verso nos diz: como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens. Ou seja, assim como a cidade de vocês eram no passado, no momento da Páscoa, no momento das festas em que vocês celebravam, assim como essa cidade era cheia de gente, essa terra voltará a viver desta forma.
Nós estamos num contexto de destruição, num contexto onde homens, mulheres e crianças, muitos foram mortos. Mas a palavra do Senhor para o profeta Ezequiel ministrar ao povo era justamente que aquela nação não seria perdida na história. O nome daquela nação não seria apagado, pois aquela nação que agora não restava mais quase ninguém, ela voltaria a ser uma grande e numerosa nação. Para que todos soubessem que eu sou o Senhor, nos diz o texto. A nação de Israel, ela não podia ser perdida na história, queridos. A nação de Israel, ela não podia ser destruída, porque o nome do Senhor estava arraigado àquela nação. O Senhor fez uma aliança com aquele povo. Se Israel é destruído, se Israel é esquecido na história, o Deus de Israel estaria sendo assim também destruído. A nação de Israel, ela não podia ser destruída, porque dela veio o Salvador. Porque sobre aquela nação havia uma promessa de que da descendência da mulher viria um, e este pisaria a cabeça da serpente, e assim a destruiria. Queridos, nós somos animados pelo Senhor nessa noite a perceber que nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos e para ansiarmos por esta eternidade. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender como igreja que nós somos exortados pela palavra do Senhor a fazer o nome do Senhor conhecido entre todas as gerações. O texto nos diz que no dia final todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor. O salmista, no Salmo 115, ele nos diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua bondade e por amor da tua misericórdia. Como igreja do Senhor, nós somos chamados não para vivermos as nossas vidas, não para vivermos os nossos empregos, não para vivermos os nossos sonhos, mas nós somos chamados para proclamar e para anunciar o nome do Senhor entre os povos. O povo de Israel no Antigo Testamento, eles tinham uma missão, eles falharam nessa missão, de sorte que a nossa responsabilidade agora é ir às nações, e indo pelas nações, nós vamos discipulando, nós vamos ensinando a todos a guardarem o nome do Senhor. Nós fomos feitos, queridos, para a glória do Senhor. O nosso maior objetivo e principal fim nesta vida é a glorificação do Senhor. Do que mais nós precisamos? Nós temos a promessa, nós temos a revelação das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo já regenerou o nosso coração, o Espírito já está dentro de nós. O que nos falta como igreja do Senhor, então, para anunciarmos o seu nome? Precisamos proclamar as verdades de Deus. Nós temos algumas milhas, alguns quilômetros de nós, irmãos nossos que estão morrendo nesse exato momento. E qual a nossa relação com a igreja perseguida? Será que nós oramos por eles? Será que nós choramos a dor deles? O que nós temos feito como igreja do Senhor? Eles estão morrendo para fazer o nome do Senhor conhecido entre as nações, e nós? Nós queremos que o nosso nome seja conhecido. Nós queremos que os nossos empregos, que a nossa carreira, que a nossa família seja reconhecida entre todas como uma família bem-sucedida. Mas e o nome do Senhor? Como está a sua preocupação nessa noite com a glória do Senhor? Como está a nossa preocupação? Como está o nosso envolvimento em fazer o nome do Senhor conhecido entre todos os povos? Os missionários, eles costumam dizer, há dois tipos de pessoas. Há aqueles que são missionários, que vão fazer o nome do Senhor conhecido entre as nações, e há aqueles que são campos missionários, aqueles que precisam ouvir do Evangelho. Que tipo de pessoa é você? Você é um missionário enviado por Deus para pregar? Ou você é alguém que precisa ouvir do Evangelho? Para ser missionário, queridos, nós não precisamos ir para Bangladesh, nós não precisamos ir para a Rússia, nós não precisamos ir para o Japão. Nós andamos todo dia de ônibus, de carro, nós cruzamos com pessoas, nós temos vizinhos, nós temos parentes, nós temos amigos. A essas pessoas,
todos os dias, Deus nos envia, como Ele envia missionários, para anunciar a sua palavra. A pergunta é: o que nós temos feito? Será que nós temos feito o nome do Senhor conhecido entre todas as nações? Somos exortados pelo Senhor nessa noite a refletir sobre isso. Mas não apenas isso. Somos também animados. Somos animados com uma das maiores verdades que há nas Escrituras Sagradas, querido. A eternidade, ela é real. Nós estamos caminhando para ela. E nela, o pecado já não mais existirá. Nela, nós seremos livres do pecado. Como o Senhor prometeu, como o Senhor jurou, nós seremos transformados. O nosso coração será transformado plenamente. E plenamente não teremos mais ídolos dentro de nós. Plenamente não haverá mais imundícias. Plenamente não haverá mais pecado. Sabe aquele sofrimento que o pecado te causa? Sabe aquela dor terrível que você, um crente, um servo do Senhor, enfrenta após cometer um pecado? Sabe aquela tristeza na alma? Ela não existirá mais, porque nós estaremos com Cristo, e lá não haverá pecado. Os nossos desejos, eles serão moldados à glória do Senhor. Nós não teremos mais o desejo de pecar. Nós não nos alegraremos mais com promiscuidade. Nós não nos alegraremos mais com o pecado que o mundo nos oferece. Nós nos alegraremos com a santidade de Deus. O nosso relacionamento com Ele será íntimo e pleno. Ele nos ouvirá, nos diz o texto. Nós estaremos com Ele eternamente, nós seremos com Ele. Hoje pela manhã nós estudávamos com os jovens, por que no céu não vai ter casamento? E um dos motivos de por que no céu não terá casamento, queridos, é porque nós estaremos casados com Cristo. Nós, a noiva do Senhor, estaremos casados com Ele. Nós estaremos vivendo plenamente com Ele, para a glória dEle, nos satisfazendo nele. Se isso não enche o teu coração, você precisa urgentemente do Evangelho nessa noite. Nós não precisamos de autoajuda, queridos. Nós precisamos da ajuda que vem do alto. Nós precisamos de Cristo. E é Cristo que é anunciado, é Cristo que é profetizado em todas as Escrituras. Mas ainda, em terceiro e último lugar, nós somos animados a ansiar pela eternidade. Porque nela, toda a criação será restaurada. Porque nela, todo o universo, tudo irá proclamar, tudo estará em harmonia para a glória de Deus Pai. Nós somos agentes de transformações. A responsabilidade da preservação, ela é nossa. Nós somos os vice-regentes da criação. Nós somos os enviados de Deus para cuidar e para preservar todas as coisas. Mas haverá um dia em que tudo terá sido transformado, em que tudo terá sido restaurado. E nós, seres humanos, e a criação, e os anjos, e principados, e potestades, e todos terão os seus joelhos dobrados, e todos adorarão, e todos bendirão o nome do Senhor. Que como cristão que lutava para sair da cidade a qual ele estava, da cidade da destruição, e enfrentava desafios para que pudesse então chegar à cidade celestial, que assim nós possamos enfrentar os desafios do nosso dia a dia, enfrentarmos as adversidades, sempre nos lembrando que nós temos motivos para ansiar a volta de Cristo. A nossa vida não termina aqui, queridos. A nossa vida, ela se inicia com a nossa morte física. Que possamos estar em Deus, aguardando plenamente, para junto com Ele estarmos em total adoração, vivendo então a eternidade que Ele nos prometeu. Que o Senhor, então, nos ajude.